vira essa boca pra lá, não tem nada mais de bom pra dizer não e muda de assunto, muda de assunto. São essas algumas das frases que a minha família sempre falava quando o assunto era morte. Era assim também na sua família? Pois hoje eu venho falar sobre esse livro, que é justamente A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes. Eu trouxe 5 lições que eu aprendi a partir desse livro. Sim, você vai morrer, eu vou morrer, todos nós vamos morrer. De repente você vai falar, nossa, deixa eu trocar de vídeo. Não troca não. Do momento que nós nascemos, nós só estamos caminhando em direção à morte. É claro que a diferença vai ser como nós estamos vivendo essa nossa vida para que esse assunto, morte, não seja assim um tabu, nem algo tão difícil assim de encarar. Então a autora, a Ana Cláudia Quintana Arantes, ela vai trazendo no decorrer do livro, eu fui separando 5 lições que a gente pode pensar e se preparar melhor durante a nossa vida para ter uma vida bem vivida. E a lição número 1 é exatamente essa: viva uma vida com sentido. Então ela diz que se a gente tomar consciência, né, da nossa mortalidade, e que muitas vezes, infelizmente, só acontece quando a pessoa recebe um diagnóstico de uma doença terminal, mas ao tomar consciência da nossa mortalidade, ela falou que automaticamente a gente busca um sentido. A gente muitas vezes a gente está com culpa, mágoa, ressentimento nas veias, mas é bom lembrar que as pessoas, elas morrem da maneira que viveram. Então, se a gente só carrega essas coisas pesadas, né? Essa culpa, essa mágoa, esse ressentimento, rancor, e a gente não limpar as nossas veias, né? É isso que a gente vai carregar quando a gente morrer. Por outro lado, a gente tendo uma vida com mais propósito, com mais sentido, a gente vai encarar uma morte de igual maneira. Então, copiei uma frase que ela fala o seguinte: as pessoas morrem como viveram. Se nunca viveram com sentido, dificilmente terão a chance de viver a morte com sentido. E aí ela fala que muitos de nós temos medo de morrer. Talvez se eu perguntar aqui aos seguidores, o pessoal que está inscrito no perfil, você que está assistindo, muita gente fala, nossa, tem pavor de morrer. Mas ela falou que o paradoxo é que a gente, embora tenha medo de morrer, parece que não valoriza a vida. Seja por nossas escolhas de alimentação, seja por estarmos vivendo relacionamentos conturbados, seja porque a gente não está buscando realização dos nossos sonhos. Enfim, ela diz, não morremos só no dia da nossa morte, mas a cada dia que vivemos, consciente ou não de estarmos vivos. Então, buscar essa vida com sentido não é você sair, largar tudo agora, vou viver, mas você buscar a cada dia, ver qual é o propósito que você está vivendo, das coisas que você está resolvendo carregar em você. E aí a segunda lição é justamente ter consciência do tempo que está passando. A gente vive dizendo, nossa, já acabou o mês tal, uau, o ano tal voou, nossa, tal coisa aconteceu faz 2, 3 anos, como o tempo voa. E a gente sabe que o tempo voa, mas muitas vezes a gente acaba não tendo uma consciência plena desse tempo, né? A gente está sempre na correria, a gente está nas redes sociais sem saber o que curtiu, qual foi o último vídeo que viu, qual foi o último like que deu, e no trabalho também com essa coisa de tem que ir embora, e toda vez a gente olhando para o relógio, com essa pressa do final de semana chegar, do próximo feriado, da próxima coisa legal, a gente não percebe que na verdade a gente está querendo acelerar o tempo, e acelerando o tempo a gente também está acelerando com ele a nossa morte. Então, a gente não percebe isso, mas quando a gente começa a ter essa clareza de que de todos os bens, de todas as coisas pelas quais a gente luta para ter, tempo é essencial, é o único que não se renova, que eu não consigo comprar mais, que eu não consigo ter 1 minuto sequer só porque eu estou querendo. Então a gente tem essa consciência do tempo que está passando e o que a gente está empregando o nosso tempo, porque eu costumo até dizer, tempo não é dinheiro, tempo é vida. Lição 3. Gente, lição 3
fundamental, tá? Na minha opinião, em relação à morte, que é conversar com a sua família e deixar claro para todos da família qual o seu posicionamento em relação a caso você vir a receber um diagnóstico de alguma doença terminal, a sua posição em termos de você ser informado. Porque ela fala o seguinte: muitas vezes, quando uma pessoa recebe um diagnóstico, né, de uma doença grave, terminal, ela está numa idade em que às vezes o filho vai acompanhar outras pessoas e a família automaticamente começa a querer preservá-la e não contar. Exato, talvez você já tenha conhecido pessoas que ficaram doentes e a família preferiu não contar. Então ela falou que pergunta assim: você gostaria de saber se você tivesse com uma doença terminal? E a maioria das pessoas levanta a mão, claro, queria saber. Então converse com a sua família. Então assim, essa foi uma coisa que eu até deixei muito claro com meu marido e meu filho, assim, caso isso aconteça, eu quero que vocês me contem, não tentem me poupar. E, inclusive ela fala sobre essa questão da família poupar, e ela falou que a pessoa que está numa doença assim, ela parece que o radar dela fica mais afiado, né, para perceber, e a família não conta para não fazê-lo sofrer. No íntimo ela às vezes até sabe, mas também não fala com a família para não fazê-lo sofrer, e ela fica ali naquele sofrimento sozinha, sem ter com quem falar, porque fica aquele jogo de fingir que tá tudo bem, né? Ela finge que tá tudo bem para não magoar a família, e a família não conta e finge que tá tudo bem para, sei lá, não assustá-la, não magoá-la, não entristecê-la. Então, conta para tua família se você quiser saber de um caso assim, tá? E aí, deixa eu ver, 4. O 4, ela falou que todas as pessoas morrem, mas nem todas vivem. Então, essa foi uma lição que eu pensei, né? Todas as pessoas morrem, mas nem todas vivem. Será que eu estou vivendo? Fiquei pensando muito sobre isso. E ela trouxe o relato de uma enfermeira, cujo nome eu não me recordo agora, que fala dos 5 maiores arrependimentos das pessoas que estão em leito de morte. Eu anotei para que eu não tenha esses 5 arrependimentos. Comenta aqui, qual que você pensa que são os 5 arrependimentos, ou qual arrependimento você pensa assim: nossa, eu não posso morrer carregando esse arrependimento. Então comenta aqui, porque eu fiz a lista enquanto eu estava lendo, antes de ler os 5 arrependimentos, e algumas coisas que eu pensei realmente são os arrependimentos que mencionaram, que essa enfermeira trouxe, né, de menção. Então, arrependimento número 1, não ter priorizado as suas escolhas. Então, ter feito escolhas com base em outras pessoas, que outras pessoas queriam, mas não priorizar as suas escolhas. E isso serve para a profissão, os passeios, as coisas que a gente quer fazer, serve sobre a questão de como você aplica seu dinheiro, onde você vai morar, ou seja, qualquer coisa. Você está priorizando as suas escolhas? 2, o segundo arrependimento. As pessoas se arrependem de não ter demonstrado mais seus sentimentos. E isso vale para os sentimentos ruins também. Não só não ter demonstrado amor, não ter demonstrado gratidão, mas às vezes não ter demonstrado raiva ou insatisfação com alguma coisa. Então, demonstrar os seus sentimentos. 3, ter trabalhado muito. E esse aqui, quando eu li assim, puxa, eu trabalho muito. Mas ela vai explicando esse trabalhar muito no sentido de que o trabalho ele não pode fazer com que a gente perca a nossa essência. O trabalho ele não pode sugar a nossa energia. Ela fala que a energia que a gente coloca no trabalho, o dinheiro que a gente ganha no trabalho, ele vai carregar a energia que a gente coloca nele. Então, se a gente vai infeliz, vai reclamando, vai triste para o trabalho, é essa energia que a gente está colocando no dinheiro que a gente está recebendo. Então, sim, eu trabalho muito, eu amo o que eu faço, então eu já fiquei assim, nossa, essa aqui pelo menos eu não sei se eu vou ter esse arrependimento não, porque eu gosto do que eu faço. Tem gente que pergunta assim, se você tivesse só X tempo de vida, você estaria trabalhando? Eu gosto do que eu faço, então sim, talvez eu trabalharia menos, um pouco menos, já que eu tenho pouco tempo, né? A gente pensa, trabalharia menos e tal. Mas eu hoje vejo que eu gosto do que eu faço, então eu incluiria meu trabalho ainda que tivesse pouco tempo. Então, se meu trabalho é compartilhar o que eu conheço, trazer as leituras que eu faço, compartilhar aqui, eu faria também, entendeu? Então, assim, é bom a gente se pensar o que a gente faria e como que está essa questão nossa de relação com o trabalho, né?
A gente precisa ir com corpo e com alma. Já teve trabalho que eu fui só com corpo e não foi legal, era bem ruim. A gente ir para um trabalho que você sente que sua alma, sua essência não está indo junto, você só está ali de corpo presente, por mais que você trabalhe e se esforce, é cansativo demais. Bem, quarto, passar mais tempo com os amigos. E aqui ela trouxe algo que eu achei bastante lúcido, né? Que ela falou que é um dos arrependimentos. Eu deveria ter passado mais tempo com os amigos. E ela fala que mais pro fim da vida, talvez a pessoa ela tenha a falsa sensação de que antes ela teve tempo, ela não passou tempo com os amigos, ela deveria ter passado. Mas ela diz que a gente precisa lembrar que a gente tá trabalhando, tá pagando conta, tá cuidando de filho, de casa e tudo, a gente não tem o tempo que quando talvez chegar lá na frente a gente acha que teve. Então a gente lembrar que a gente fez o nosso melhor dentro também da nossa busca por sobreviver, por estar fazendo as coisas. Então isso é bem libertador, porque realmente quando a gente olha agora para trás, a gente sempre acha que teve mais tempo, ou se a gente olha mais para frente, sempre acha que vai ter mais tempo no futuro. Mas são perspectivas equivocadas, né? No passado você estava fazendo 1000 coisas e no futuro parece que tem tanto tempo, está tão longe, a gente sabe que não é bem assim. Então, claro que é importante a gente não ter tempo para os amigos só para ir para o funeral deles, né? É importante a gente ver como está a nossa agenda, a nossa vida social, e marcar aquele bate-papo com a amiga, aquele suco, aquele café com alguém que você não vê há algum tempo, alguma coisa, uma confraternização na sua casa, isso tudo é importante. É só pra gente não, né, de repente quem está assistindo esse vídeo é uma pessoa que está, não sei, né, de repente uma doença terminal e está com esse arrependimento, conseguir saber que você fez o seu melhor com todas as suas condições daquela época. Aliás, isso é libertador para tudo, gente. Você saber que fez a melhor escolha e a melhor decisão com seus recursos, seus conhecimentos, suas condições daquele momento. E aí ajuda a não ter arrependimentos. Bem, 5. Deveria fazer de mim mesma uma pessoa mais feliz. Nossa, eu lembrei quando eu estava lendo, uma companheira que eu tive na missão, ela sempre pergunta, is life treating you well? Né? A vida está te tratando bem? E eu fiquei pensando, a gente também está tratando a gente bem, a gente também está tratando a nossa vida bem. Então, é importante a gente saber que está se tratando bem, a gente se perdoar, a gente buscar ter autocompaixão. E aí, a quinta lição, ela é bem específica para as pessoas que estão lidando com o luto de alguém que morreu por uma doença terminal, uma doença que foi ali definhando aquela pessoa, fazendo aquela pessoa sofrer, e ela fala que nós precisamos cavar a própria caverna. Mas como assim, né? Desculpa, não a própria caverna, cavar a própria saída da caverna. Ela diz que se a gente perdeu alguém querido, é como se a gente fosse levado para dentro de uma caverna. Mas que a saída dessa caverna não é pelo mesmo lado que entrou, porque nós não somos mais os mesmos. E de repente a gente vai estar lá dentro dessa caverna e buscando a saída. Só que a saída, ela é cavada por nós mesmos. Ou seja, o luto de alguém que perde alguém querido, ele é grande no sentido de que também nós somos quem somos devido à perspectiva do outro sobre nós. E quando aquele outro não existe, e portanto não existe aquela perspectiva dele sobre nós, de certa forma isso é desconcertante, né? Desnorteia. E essa é a ideia, né? Você fica sem norte mesmo de quem você é. Quando a pessoa fala, perdi meu chão, perdi quem eu era, é isso mesmo que a pessoa sente. Então saber que é necessário fazer, cavar, e talvez a gente cave com as próprias mãos, né? Então, no sentido bem dorido aí da palavra, a nossa saída de volta. Então, gente, essas foram as 5 lições que eu tirei, vou repetir aqui com a minha colinha, como sempre, né? Então, viver uma vida com sentido, ter consciência de que o tempo está passando, conversar com a nossa família e deixar claro se a gente quer saber, sim, no caso de um diagnóstico terminal, né, na nossa vida. Cuidar desses 5 arrependimentos para que a gente não tenha, ou seja, priorizar mais as nossas escolhas, demonstrar os nossos sentimentos, trabalhar, né, de uma forma equilibrada, não trabalhar demais sem nosso espírito, nossa essência,
passar mais tempo com os amigos, fazer de nós mesmos uma pessoa feliz. E a quinta lição, que nós devemos cavar a nossa própria caverna. Conta para mim dessas coisas que você está ouvindo aqui nesse vídeo, qual que ficou mais aí que você vai aplicar hoje, se possível. E que a gente possa lembrar que a morte faz parte da vida e que é preciso a gente vivê-la com sentido, ok? Então, beijo para vocês e até o próximo vídeo.